Olá, gente, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para trabalharmos um assunto muito importante para o cenário brasileiro, o qual nós estamos passando. É um tema muito importante, relevante para que nós possamos compreender a realidade de muitas das nossas igrejas que têm dificuldade de trabalhar com inclusão de pessoas com deficiências, ou enfim. E nós estamos com a presença hoje da professora, também teóloga, Daniele Veloso. Eu queria que você estivesse conosco, enviasse essa live para seus amigos, clique aí no aviãozinho, você que nos acompanha. A gente quer contar com a presença de vocês hoje. É um tema de muita importância, relevância. Já agradecemos a presença do pastor Leonel, que sempre está conosco nas nossas lives, nos incentivando, dando uma força no nosso trabalho que nós estamos fazendo nesse momento de pandemia, isolamento social. E o assunto que nós vamos trabalhar hoje é sobre a importância da inclusão na igreja. Hoje, sem dúvida, é um assunto de extrema relevância e importância para nós, para muitos de nós que queremos aprender um pouquinho de como trabalhar diante desse assunto, diante desse momento do qual nós estamos passando. Então, hoje nós convidamos a professora Daniele Veloso, que é professora da Faculdade Batista do Paraná, também trabalha na Primeira Igreja Batista de Curitiba, então uma pessoa extremamente qualificada para estar conosco. Então a gente já convida, obrigado Loreane Lobo, nossa psicóloga muito querida. Quem sabe, quando você tiver um tempinho também, aceita fazer uma live conosco, para abençoar a vida de muitos dos nossos irmãos que nos ouvem, momento que nós podemos aproveitar e servir os nossos amados irmãos. Então, agora estou só no aguardo da professora Dani. Ela marcou às 8 horas, certamente ela já deve estar a caminho, já mandei uma mensagem para ela. Nós estamos aqui apenas aguardando ela. Então, aproveite, mande aí para os seus amigos, clique no aviãozinho e convide amigos para participar conosco nessa live. Nós temos um roteiro, perguntas aqui elaboradas, enviadas por telespectadores que gostariam de tirar dúvidas naquilo que a professora Dani nos convidou. Então a gente agradece a presença de vocês, obrigado aí por todos vocês que já estão conosco. Eu já vou entrar em contato aqui com ela. Dani, deixa eu chamá-la aqui. Eu vou aguardando aqui enquanto ela caminho. Já deu um ok, que ela já está chegando. Então, obrigado aí pela presença de vocês. Vamos juntos, então. Convide aí os seus amigos. Ela já deu ok, que ela já está entrando. Então, a gente já está só no aguardo dela. Obrigado aí, então, pela presença de vocês. Vocês são muito bem-vindos aqui no nosso bate-papo, que é sobre inclusão social na igreja. Então, a gente fica muito feliz de ter a presença de vocês. A gente se sente privilegiado de ter vocês como ouvinte. Olha, ela já chegou, então vamos chamá-la. Aguardando. Olá, Ulicélio, né? Para você, Uli. Se não te chamam de Uli, a partir de hoje vão começar a te chamar, né? Dani, primeiramente, boa noite. Muito obrigado pelo aceite do seu convite. Eu quero que vocês saibam que todas as nossas lives, ela tem uma consultoria antes. A gente tem, que é daqui do Pará, a gente que trabalha na liderança, a gente ouve as pessoas de assuntos que elas gostariam de ouvir. Muitas das lives de assuntos eu não consegui marcar.
porque não teve como conseguir outras pessoas, pelo tempo, elas não puderam nos atender. Mas o seu assunto, ele foi um dos assuntos mais convidado para participar. Então, eu falei assim, bem, se você quer falar de inclusão, então, obviamente, eu vou tentar primeiramente a Dani. Graças a Deus você aceitou o nosso convite. Eu tive que selecionar as perguntas, porque foram bastante perguntas. Então, qual é a nossa intenção primeiro? Eu sei que vai entrar pessoas, amigos seus, pessoas de outro estado, mas a intenção primeiro era pensar dentro da nossa realidade, do contexto que nós vivemos, que é o norte do Brasil, que é o Pará, que nós precisamos pensar um pouco sobre a inclusão da igreja. Então, eu gostaria que você se apresentasse, porque o povo paraense principalmente não lhe conhece, falasse um pouquinho de você, o seu trabalho, para que a gente possa conversar. Legal. Obrigada, Uli, pelo convite, né? Me sinto agradecida, lisonjeada, justamente por chegar aí tão longe, né? No Pará. Nunca imaginei, né, que chegaria aí. Embora você diz sempre que quer que eu me mude para aí, né? A gente fez o mestrado junto, né? E pelo Sim. Licélio, todos os amigos dele do mestrado deveriam morar aí no Pará junto com ele. Ó, o pastor Adoniran aí. Que legal a presença dele, pastor Dorinho, muito obrigado pela sua presença. Olha que legal. Pois é, pastor, eu tô internacional, você vê? Que realmente o Pará é quase outro país, né? Não conheço, ainda não fui, mas aí com os estreitamentos aí com a FATEB, quem sabe depois, né, que passar essa pandemia, né, eu vá para aí tão logo, fico bem feliz. Mas já fazendo um spoiler aqui, né, o Licélio, com as questões da FATEB aí. Claro. Então, eu sou a Daniele, né? Fiz o mestrado em teologia com o Licélio, sou fonoaudióloga, teóloga, trabalho como docente atualmente na FABAPAR, Faculdades Batista do Paraná, e também sou ministra na PIB de Curitiba, né? O Adoniran aí é meu chefe, meu pastor-chefe, né? E o nosso chefe é o pastor Pascoal Piragini Júnior. Então, temos trabalhado ali com o Ministério Eficiente, que é um ministério específico, então, para pessoas com deficiência, e trabalho diretamente, então, no AME, que é um ministério específico para neurodiversidades. Então, essa área que trabalha em questões então sobre neurológicas, né, de diversas formas. Estou ali desde 2011, né, quando eu comecei como seminarista, e 2014, então, eu iniciei ali como ministra, né, recebi o convite para ficar por ali, e estou ali desde então. Certo, obrigado, Dani. É porque, assim, a gente tem dificuldade de entender a importância da inclusão dentro da igreja. Por quê? Porque, por exemplo, eu só sei pregar, talvez, e eu não tenho uma ideia de como eu poderia ajudar na parte da acessibilidade, como eu podia instruir. Então, qual é a importância da acessibilidade para as igrejas, de uma maneira geral? Qual é a importância disso? Tá. O primeiro ponto que eu posso dizer a questão de legislação, né? A legislação hoje ela fala muito a respeito da inclusão, da acessibilidade. Então, vindo desde da ideia da ONU, que ela também já prevê em seus documentos acerca dessa ideia de inclusão e acessibilidade. E no Brasil também, então, existem legislações seguindo essa onda, né? Que
de diversos países, né, tendo a ONU ali como base. Então, o Brasil ele também tem legislações que nos orientam e também determina, né, que os espaços públicos sejam, então, inclusivos e acessíveis. Ok. Seguindo a lei, mesmo, então, legislações, eu penso que a igreja, ela sempre deve ser exemplo, deve estar, como que eu posso dizer, além, né, da sociedade em geral, deveria, né? As igrejas cristãs, então, serem exemplos de seguir legislações. Aí, saindo desse aspecto, vamos dizer, humano, né? As leis, também no aspecto cristão, porque a gente pensando quanto Bíblia, palavra de Deus, o Evangelho, em nenhum momento Jesus fala assim, todos exceto esses, né? Ele sempre, então, inclui, engloba, ele é generalista a respeito desse amor dele, né? E da aceitação dele. Então, quando eu penso nessa necessidade, né, da importância da acessibilidade e da inclusão na igreja, é porque o Evangelho de Cristo, ele nos mostra a respeito dessa inclusão. Então, a igreja, quando ela pensa nessa forma, ela também deve agregar pessoas com deficiência. Certo? Olha só. Então, você deixou claro que é extremamente importante, até porque o próprio Jesus nos orienta a atender todos os tipos de pessoas. Mas como você hoje lida direto com isso, mais do que muitos de nós, você acha que a igreja ela está preparada para atender esse público? Ou você acha que ainda é um trabalho que precisa ser melhor trabalhado? A igreja está caminhando ainda para isso. Ainda estamos caminhando. Até porque, né, até numa live que eu fiz essa semana, eu falei das questões das divergências teológicas, né? Porque ainda existe, e acho que sempre vai existir, uma ideia, então, uma vertente teológica, vendo a deficiência, então, como uma maldição, ou então a não cura dessa deficiência como uma falta de fé da pessoa, né? E ela não é liberta dessa deficiência, ela não é curada dessa deficiência. Então, esse aspecto teológico, ele já é um limitador, já é uma barreira muito grande que nós temos para a questão de atender essas pessoas. Porque, assim, nós que somos teólogos, a gente acaba entendendo que existem essas divergências teológicas. Mas pessoas mais leigas, desconhecedoras a respeito de teologias, acaba colocando tudo no mesmo saco, né? Achando que é tudo, que todos pensam da mesma forma. E se ele um dia teve uma experiência negativa de ir para uma igreja, porque às vezes até no primeiro momento ele desejou ser curado, né? E ele vai até lá. Oi, Carminha, tudo bem? Carminha é outra paraense, radicada, curitibana, né? Nossa amiga, sim. Então. Então, assim, a pessoa daí vai para uma igreja, né, que tem essa vertente teológica da questão de que a deficiência, que significa uma maldição, ou mesmo uma questão de falta de fé, né, porque não houve cura. Então, e ela chega lá e ela não é curada, logo isso acaba ficando, né, generalizado, como eu disse. Todos são iguais, todos vão estar da mesma forma. Até tive uma experiência não faz muito tempo, né, antes dessa questão da pandemia. Lá na igreja nós fazemos concertos de cadeiras de rodas. O pastor Kleberson, que trabalha com
os deficientes motores, então desenvolve esse trabalho. E tinha uma cadeirante, eu já tinha visto ela durante a semana no corredor da igreja, eu a cumprimentei e no outro dia eu a vi de novo. Pensei assim, ué, ela tá aqui de novo, né? Vou parar para conversar com ela. E essa esposa cadeirante, essa senhora cadeirante, ela tinha uma filha, tem uma filha que é surda, criança surda. E eu aproveitei, conversei com a filha dela também, uma gracinha. E ali nós conversamos, mas ela já veio assim: olha, eu não quero participar da sua igreja. Ela tinha ido lá para consertar a cadeira de rodas dela e ela já veio com esse discurso. Falei, não, tudo bem, né? Você veio aqui arrumar sua cadeira de rodas e tal. E ela comentou que ela queria aprender Libras para poder conversar com a filha. Aí falei para ela, a gente tem curso de Libras aqui na igreja. Você pode vir para aprender, para conversar com a sua filha e tal. Aí peguei o WhatsApp dela. E naquela semana mesmo ela veio conversar comigo. Ela falou, Dani, eu fiquei impressionada porque as duas vezes que eu fui até a igreja e o tempo que eu fiquei lá, ninguém veio para orar por mim, para dizer que para eu levantar da cadeira, ou então para dizer assim, você tem que ser da nossa igreja para você ser curada. Esses discursos que eles costumam ouvir, pessoas com deficiência costumam ouvir. E isso a trouxe, a tornou mais sensível a poder conversar, né? E eu tenho, depois daí já começou o isolamento social e tenho trabalhado com ela pelo WhatsApp. Ela mudou de telefone e ela mandou um WhatsApp para mim falando: olha, Dani, troquei meu telefone e fiquei, nossa, que legal, né? É alguém que chegou já cheio de barreiras, mas o simples fato de eu não ter falado, você vai levantar da sua cadeira de rodas, vamos orar por isso. Não estou dizendo que Deus não tem poder para isso ou que ele não deseja também fazer isso. Ele faz. É o mesmo Deus que tem todo o poder para fazer isso, né? Mas não é esse o objetivo de Deus, né? Para as nossas vidas. Poxa, é por isso que é importante a gente ouvir pessoas que conhecem o assunto, para que a gente possa aprender de como lidar. E é uma das perguntas, são duas, mas dá para juntar em uma só. Como criar projetos nessa área, principalmente em igrejas pequenas, com pouco recurso? Isso é óbvio que é uma pergunta relevante, porque tem igrejas grandes, que têm recurso, graças a Deus, que tem. Mas como fazer isso numa igreja pequena? Como eu posso trabalhar isso? Começar, pelo menos coisas básicas, assim, para que eu possa alavancar esse trabalho. O Uri tá travando aí. Sim, chamar de novo. Só um momento. Só um momento, eu vou chamar aqui de novo, que travou aqui. Acho que é a internet mesmo. Vamos lá. Só esperar que ela entre de novo. Fique com a gente. Não sai daí, por favor. Isso acontece, né? A internet mesmo travou. Só vamos aguardar. Eu não sei se está gravando o meu também, se é só o dela, ou se é os dois. Vamos aguardar. Oi.
Pastor Danilo, essa é muito boa. Inclusive, queria uma live com o senhor depois, viu, pastor Danilo? Se puder nos atender, seria tão bom, viu? Eu ainda estou aqui aguardando. Quem sabe o senhor está junto conosco. Ela está em Maringá, né? A internet lá ainda está a cavalo, né, pastor? O senhor falou. A internet. A internet deu uma... Eu vou sair, vou entrar, que senão a gente vai perdendo tempo aqui, né? Pastor, de novo, vamos ver, vamos tentar aqui. Agora a gente consegue. Além da internet, o calor aqui tá pegando. Olá! Não sei se foi a Pronto. sua, se foi a minha, ou é do mundo inteiro que deu pane aí. Tá certo. Mas não tem problema, acontece, né? Mas tu entendeu a pergunta que eu fiz? Entendi. Agora tô vendo que tem surdo aqui, eu vou precisar sinalizar junto, tentar aqui, tá bom? Certo. Ah, Então, até falei que a sua pergunta combinava com a do Adail, né? Como, oi, isso. Gilmar, tudo bem? Sim. Como fazer, né, projetos, então, de inclusão na igreja, que não são muito grandes. Pastora Donira está rindo de mim, porque agora eu vou ter que fazer o português junto com a Libras, e é difícil. Então, vai sair um português mais ou menos e uma Libras mais ou menos, tá bom? Desculpa aí os surdos, que a Libras vai sair mais ou menos, e os ouvintes, que o português vai sair mais ou menos. Então, é possível, sim, a gente fazer projetos, mesmo não tendo recursos, né? Porque se a gente, às vezes as pessoas pensam, né? As pessoas pensam que nós lá, por ser uma igreja grande, né? Que temos muitos recursos. Na verdade, não, a gente faz milagre lá acontecer, né? Então, a gente vende panetone, a gente faz jantar, faz bazar, vende roupa usada, para conseguir recursos, né? Para fazer as coisas acontecerem. Mas, por exemplo, uma ação que eu iniciei em 2014 com os autistas, né? Eu também, inicialmente, assim, não sabia como, né? E era uma necessidade, é ainda uma necessidade da igreja. A gente tem trabalhado, pensado nessas questões. Eu acho que, por ser grande, acaba sendo mais difícil para a gente pensar numa inclusão, né? Porque a gente, quanto ministério específico, é legal, mas também precisamos pensar em outras áreas. Por exemplo, a gente tem lá jovens que são autistas. Eles querem estar lá junto com os jovens neurotípicos, né? Então, é pensar num projeto para eles estarem lá incluídos, certo? Então, eu comecei, por exemplo, tendo palestras, né? Grupo de pais, encontro de pais, com palestras. Eu convidava pessoas que não necessariamente era da igreja, né? Profissionais, pessoas que entendiam do assunto. Às vezes, algumas igrejas, né? Por ser, a pessoa não é cristã, algumas é mais radical ainda, né? Não é batista, então não chama para falar, para palestrar na igreja, não dá oportunidade, né? Mesmo que não seja um assunto, não é uma pregação, é uma palestra, mas não chama, né? É um limitador, eu vejo como um limitador, né? A gente pensar nessa questão de denominação, né? Mas, então, eu convidava pessoas profissionais, alguns acabavam sendo da igreja, outros não, a maioria não, mas era médico, psiquiátrica, era psicólogo, pedagogo, que entendia do assunto do autismo,
Então, uma vez por mês, a gente convidava os pais, então, ali tinham esse momento, né? Era uma roda de conversa junto com o profissional, enquanto as crianças tinham ali o culto. Então, as crianças autistas e também neurotípicas, elas tinham ali o momento da palavra. E a maioria dessas famílias que vinham não eram também da igreja, né? Porque era algo aberto para a comunidade. E isso é muito legal. Eu também vi essa semana um pastor que é de Paranaguá, né? Litoral aqui do Paraná. E ele também abriu, né? Chamou uma pessoa para falar sobre o assunto do autismo, como adaptar, como fazer atividades para crianças autistas. E ele falou que tinham poucas pessoas da igreja. A maioria das pessoas que estavam lá eram pessoas da comunidade. Então, isso também é uma oportunidade para a gente mostrar para a comunidade que nós ali, como igreja local, nos importamos com o assunto, né? As pessoas ficam... Hoje eu vejo ali a PIB de Curitiba nesse assunto com relação ao autismo, embora eu sei que a gente ainda tem muito para prosseguir, para desenvolver com essa questão da inclusão, mas quanto igreja, nós ali somos referência, né? Acontece, uma pessoa pede uma referência, uma igreja onde eu posso ir. Vai lá para a PIB de Curitiba, né? Mesmo que a gente ainda não tenha uma inclusão como gostaria que fosse, como eu queria que fosse, mas ainda assim é uma referência. Porque a gente começou com palestras. Hoje nós temos célula, né? Célula com a família desses pais, com as crianças, a gente continua. Vez ou outra a gente abre para alguma palestra, alguma coisa sobre o assunto. Então, é um exemplo de um projeto que pode ser feito, né? Mas eu moro lá, minha igreja é lá no interior do interior, né? É uma igreja VIP, lá do interior do Pará, né? Vim do interior do Pará, como o pastor Adoniran, como o Uli. Dá para fazer também por videoconferência. Teve uma vez que a gente tinha uma pessoa que eu convidei, que era de Londrina, então do interior do Pará, não tinha, do Paraná, aliás, não tinha recursos para comprar a passagem dela. A gente fez por videoconferência, isso há 3 anos atrás, né? Legal, pastor. O pastor está falando do Igreja Acessível, né? Que é uma maneira de a gente falar sobre os assuntos sobre a deficiência, convidar pessoas com deficiência para falar sobre. E isso porque o conhecimento, né? Falar sobre o assunto acaba trazendo, como que eu posso dizer, proximidade, porque às vezes também as igrejas não abrem oportunidade para as pessoas com deficiência por falta de conhecimento. Ver uma pessoa com deficiência visual, eu não sei como que eu vou chegar nela, como que eu vou falar, o que que eu vou fazer. Então eu fico ali quieto, eu não me aproximo, né? E aquela pessoa, ela continua não vindo até uma igreja, né? Ou não participando de uma igreja, se vai, né? Uma pessoa cadeirante, vai lá e visita a igreja. E eu não chego lá porque eu tenho medo de chegar e falar alguma bobagem. Então, o Igreja Acessível é um projeto também da gente falar sobre o conhecimento, né? Uma outra questão é a gente colocar no currículo da escola bíblica o assunto da diversidade. Diversidade, inclusão, né? Também é importante a gente colocar no currículo da escola bíblica esse assunto, desde as crianças, né, até os adultos, para que quando aconteça, se ainda não tem na igreja, então a gente pode... o comentário do Adil, que a internet no Pará é discada. No Paraná também é discada, viu? Ainda tá bem ruim. Então, quando chega uma pessoa com deficiência, a gente já sabe, já conhece. No Brasil, infelizmente, a gente tem da questão de
de ser a toque de caixa, né? Quando acontece o problema, a gente pensa sobre. Então, se a gente antecipar, né? A igreja não tem ainda pessoas com deficiência nenhuma. Então, mas vamos estudar, vamos conhecer, vamos chamar alguém para falar sobre o assunto, né? Para que quando vier alguém, a gente já sabe, já conhece, né? Então, convida alguém, fale sobre o assunto, mostra para a população que essa igreja está interessada. Nossa, isso vai mostrar um diferencial para essa igreja local. Pois é, Dani. A própria live agora já é o que seria uma resposta para a pergunta feita. Então, a pergunta do povo paraense é justamente por isso. Então, o próprio fato de convidar você, que conhece o assunto, que conhece a respeito, pode instruir pessoas sobre isso. A próxima pergunta diz assim: ainda há preconceito ou receio dentro de algumas igrejas com esse público? Como envolver toda a igreja e acabar um pouco com essa barreira? Eu já falei um pouco no começo, né, que ainda tem, né, essa questão do preconceito, existe, né, e é difícil a gente generalizar quando fala sobre igreja, né, justamente por essas questões teológicas, né, as questões teológicas divergem, mas vamos pensar talvez no contexto Igreja Batista, tá? Vamos limitar aqui um pouco. Mas ainda tem o preconceito, não porque às vezes vai ver a pessoa ali com deficiência e vai ver, ela tá numa cadeira de rodas, porque faltou fé dela levantar dessa cadeira de rodas. Às vezes não vai ser por isso, né? Porque nós ainda temos, às vezes, temos uma compreensão de que se ela está numa cadeira de rodas, porque assim Deus quis, soberania de Deus, enfim. Mas a falta de conhecimento sobre como é a vida de uma pessoa cadeirante, aí faz com que haja um preconceito. Não por maldade, né? Mas pela falta de conhecimento mesmo. De eu saber como fazer, né? Saber como lidar. Então, até o pastor Adoniran falou do Igreja Acessível, e o primeiro que nós tivemos lá na igreja, teve uma palestrante sobre o autismo, né? Ela é psicóloga com autistas, ela tem um filho adolescente autista, e ela viu sobre outras áreas. Então, falou um surdo, falou um deficiente visual, falou uma pessoa com deficiência motora, várias áreas. Foi bem engraçado. Porque daí, no outro dia, no domingo, teve o culto e ela viu uma mulher com deficiência visual na porta da igreja. E ela veio toda feliz conversar comigo e falou: Dani, eu achei que fosse até pegadinha acontecendo. Porque hoje comigo aconteceu igual, porque as pessoas com deficiência visual fizeram um teatro no Igreja Acessível. E aconteceu igual no teatro. Eu achei que fosse pegadinha comigo. Aí ela falou que ficou toda feliz porque ela soube abordar essa pessoa com deficiência visual. Ela falou: se eu não tivesse visto o Igreja Acessível ontem, eu não saberia. Eu ia passar por ela e não falaria com ela. Então, veja, é alguém que trabalha com pessoas autistas. Talvez você pense assim: é uma pessoa que é qualquer tipo de deficiência, significa que ela sabe tudo, todas as outras. Não, né? Se ela não tem contato, se ela não estuda, ela não vai saber. Ela conhece ali o universo dela, né? O grupo dela. É a mesma coisa pensar aqui, paranaense e paraense. São estados diferentes, são culturas diferentes. Se eu não for até aí, ou se eu não tiver contato com nenhum paraense e vice-versa, eu não vou saber nada sobre vocês, né? Então, se eu não tiver o contato, o convívio, eu não vou saber. E ela, no Igreja Acessível, ela descobriu como
tema muito pai d'égua. O que quer dizer isso, Dail? Não sei. Ele ele tá dizendo que o tema que nós estamos trabalhando, o que você está falando, é show de bola. Muito bom. Ah, que bom. Espero que seja isso. Depois eu vou perguntar à pastora Dona Irã se é isso mesmo. Carminha também. Depois você me fala se é isso mesmo, tá bom? Então, a gente falar sobre o assunto, né? É algo muito importante que faz a gente eliminar barreiras, que faz a gente acabar com preconceito, né? Nada melhor que o conhecimento para a gente transformar a mente das pessoas, né? A atitude das pessoas. Porque, Uli, existem vários tipos de barreiras, né? As barreiras linguísticas, por exemplo, aqui eu vi que eu não estava sinalizando, né? Eu vi que não tinha surdo, nada, estava aqui português. Eu vi que entrou surdo, depois entrou outro surdo, acho que eu vi foram 3 surdos. Eu comecei a sinalizar, né? Se eu ficasse aqui só falando, né? Esse surdinho entrar, não tem nada para mim, ia sair. Ok. Não sei se eles ainda estão aqui, mas pode ser que depois algum veja, né? Então, tem a barreira linguística, né? Com a língua. Também pensar com pessoas com deficiência intelectual, se eu falo palavras muito complexas, né? Se eu usar exemplos difíceis, não necessariamente até uma pessoa que não tenha deficiência intelectual, que não haja nenhuma questão ali cognitiva, mas dependendo como essa pessoa fala, a gente não vai conseguir entender o que ela fala, né? Então, precisamos ter uma linguagem acessível. Barreiras arquitetônicas, então, uma calçada da igreja ali que está toda defeituosa, né? Não está arrumada, uma pessoa cadeirante não vai conseguir passar ali, uma pessoa com deficiência visual. A igreja tem escadas, né? Não vai conseguir entrar, uma pessoa cadeirante não vai conseguir ir até o templo. Então, são tipos de barreiras. E a barreira atitudinal. Essa é a pior. Para mim, é a pior. Porque eu posso até não saber Libras, mas eu vejo uma pessoa surda, eu vou até ali, faço um gesto, dou um sorriso, né? Uma pessoa cadeirante, eu falo sempre um exemplo. Às vezes a igreja ela tem uma barra, tem uma rampa. Rampa. Oi. Rampa? Não, falei rampa. Isso. Tem uma rampa que tá certinho, né? Inclinação, tem a barra ali. A pessoa cadeirante consegue sozinha subir, mas ela entra no culto, ninguém cumprimenta ela não é notada, não é percebida naquele culto. Ela vai embora, assim como já aconteceu comigo. Eu não tenho nenhum tipo de deficiência, mas já aconteceu de eu ir em igreja, embora eu não goste do momento do visitante, você se levanta, eu morro de vergonha, né? Eu começo a ficar vermelha, queimar assim, quando pede para o visitante se levantar. Mas já aconteceu de eu ir em igreja que ninguém percebeu, nem um oi, e eu falei, nunca mais eu volto nessa igreja, né? Então, pessoa com deficiência também aconteceu. E às vezes a igreja ela tem lá a escada e os irmãos falam, você quer ir lá? Ah, mas tem essa escada, eu não vou conseguir. Não, a gente vai levar a sua cadeira de rodas, vamos te carregar. A gente vai, sabe, a pessoa se sentir acolhida, amada, mesmo com aquela escadaria. Então, a barreira comportamental, ela é pior que qualquer outra barreira. Quando a gente não acolhe, quando a gente não ama, quando a gente tem o preconceito, né? E a pessoa não se sente amada, acolhida, né? É a pior de todas as barreiras. Poxa, Dani, olha, interessante. Inclusive, a nossa professora de
de Libras da FATEB entrou, que é a Eu professora vi. Jéssica. Isso. E eu até falo para ela depois fazer uma outra com a senhora, porque estão pedindo já o bis aqui, a segunda parte da live. É, porque o E tempo é muito pouco, né, para falar de isso. tantas coisas. Pronto, professora Jéssica, as duas pessoas da área conversando seria show de bola. Dani, essa pergunta é de uma coordenadora da escola que eu trabalho, Ensino Fundamental 1 e 2, e ela faz a pergunta, eu quis registrar ela porque ela trabalha em toda uma escola. Ela diz assim, sendo a comunicação a chave para um bom entendimento, deve-se então investir na comunicação inclusiva dentro das igrejas, para que a palavra chegue aos fiéis. Partindo disso, qual a maior dificuldade das igrejas em investir nesse campo, ou seja, da comunicação? Pois é, realmente a comunicação é algo muito importante em todas as áreas, né? É, então, é algo que precisa ser investido, precisa ser falado. E então, o que eu já falei, né? Quando a gente anuncia, quando a gente apresenta, quando a gente fala sobre o assunto, muitas barreiras, muitas coisas, o que a gente consegue desmistificar muita coisa. Gente, desculpa os barulhos, são meus sobrinhos brincando lá fora. Ai, ai. Então, assim, é importante a gente falar sobre isso. Eu não sei como que é a inclusão nas escolas, né? Aí no Pará, nas faculdades, como ela acontece, né? Aqui no Paraná, a gente ainda tem muitos limitantes. O Estado, né? A inclusão nas escolas públicas, elas são melhores que, ó, criança chorando. As escolas públicas são melhores na inclusão do que as escolas particulares. Por quê? Escola particular, para a gente ter uma inclusão, aliás, em todas as escolas, né, precisa um investimento. Ter professores, tutores, né, mediadores, ter intérprete, ter sala de apoio, sala de recursos, muitas coisas que na escola pública, pelo menos aqui no Paraná, nós temos. Nas escolas particulares, em sua grande maioria, não tem, porque tudo isso é investimento, né? Seja para contratar um intérprete de Libras, pensar nas faculdades, né? Ou mesmo nas escolas, eles que hoje a legislação diz que não pode negar a matrícula do aluno, certo? Mas acontece que, às vezes, esse pai, essa mãe vai lá para fazer a matrícula e quando fala que é pessoa com deficiência, fala, não tem mais vaga, né? Acontece muito, porque sabe que vai ter que ter um investimento. Então, infelizmente, né, até mesmo essa questão de pessoas trabalhando, né, ou de recursos, de materiais, né, as escolas particulares, em sua grande maioria, não querem ter esse compromisso. Daí a escola pública acaba sendo mais, como que eu posso dizer, generosa com a educação inclusiva. E a igreja pode ser, então, também aproveitar, usar esse recurso, essa estratégia. Porque se ela tem ali uma ideia de inclusão, ela pode compartilhar essa ideia em outros espaços, né? Mas a igreja ainda está aquém. Certo, muito obrigada. Olha, antes de esquecer, eu queria dizer para você acompanhar o trabalho da professora Dani, do pastor Adoniran, nas redes sociais. Lá certamente você terá alguns contatos, acesso a informações a respeito desse trabalho de inclusão, que sem dúvida vai contribuir você que quer
implantar nossa igreja, ajudar, ver dicas, então é muito importante. Bem, Dani, diante de tudo isso, aqui em Belém, nós temos uma igreja de pessoas que com deficiência, a gente pode chamar assim, não sei se esse é o termo, que o pastor também, ele é surdo, Surdo. Surdo. Isso. Ele é surdo. E eu tive a oportunidade de ir lá, conhecer, fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de conhecer isso aí. Eu queria fazer um comentário da Ivanice, que sempre está conosco, trabalha numa igreja aqui em Belém, de uma região periférica. Ela diz assim, o foco de inclusão nas igrejas ainda é novo. Vejo muitas igrejas, principalmente antigas, que não possuem acessibilidade ainda. Então, você já deu várias dicas de como a gente pode fazer isso, começando por palestras, começando por convidar pessoas da área para que possam falar e tudo mais. Você também citou exemplos de como você fez e como você trabalha aí no estado do Paraná. Então, sendo assim, eu queria que você encerrasse, por causa do nosso tempo, fazendo, além dos comentários, incentivando que as pessoas busquem treinamento, capacitações e entender que isso é um ministério, até você que é teóloga possa dizer isso, que isso é um dom, isso é um ministério também, o qual muito não entende que pode ter sido chamado e acaba não entendendo isso. Então, eu queria que você falasse isso e, ao mesmo tempo, agradecesse, desse um alô ao público paraense, principalmente, que foi quem buscou esse contato, primeiramente, com a gente, para que a gente pudesse entrar em contato com você. Até o comentário que a Ivanice fez, né? Ivanice fez, é verdade. Tem igrejas que são construções históricas, né? Que até nem pode mexer no prédio e tudo mais. E daí, como é que faz, né? É preciso assim, às vezes não dá para mexer na estrutura original que tem ali. Mas se pensar, daí tem que chamar arquiteto, engenheiro, para ver como que pode, né? Resolver a questão. Às vezes, também, igual eu falei essa semana em outra live, que falta recursos financeiros. A igreja não tem como pôr um elevador, uma plataforma elevatória, ou uma pista tátil ali para pessoa com deficiência visual. Enfim, não tem recursos para isso, né? Ou até a questão de ter vai o surdo ali, não tem intérprete nenhum, e a igreja também não tem recursos como pagar um intérprete para estar lá. Porque eu já vi igrejas fazerem isso, não tem intérprete na igreja, paga um intérprete para estar lá, auxiliando na igreja, né? Então, é uma questão de se pensar. A pastora Donira falou em Mandirituba, também tem uma igreja com essa proposta. Marituba. Marituba é região metropolitana de Curitiba. Isso. Marituba é no Pará, região metropolitana de Belém. Ah, certo. Legal. E daí, Uli, você falou do ministério, né? Se quiser, então, acessar @ministério_eficiente. Vocês podem ir lá, a gente está tendo lives todos os dias, 2h30 da tarde, tá muito legal. Se quiser ver, se quiser conhecer a proposta, fica muito bacana, tá? E eu fiquei falando, e você falou para eu concluir, e que daí eu fui fazendo a Libra junto aqui, e você falou uma coisa antes. Eu disse assim, que era para você exatamente dizer aonde as pessoas podiam encontrar informações a respeito disso, e você citou que acompanhasse o seu trabalho do pastor Danilo nas redes sociais, porque lá tem informações, e que você entendesse que o fato de eu entrar em contato com você não foi algo aleatório, foi devido à solicitação de muitas pessoas que queriam ouvir sobre esse assunto. Então, as perguntas todas foram feitas pelo público paraense
Então, eu queria que você saudasse ao público e pudesse agradecer às pessoas que fizeram parte com a gente, o povo paraense, que agora, com certeza, vai ter uma visão melhor em relação à inclusão dentro da igreja. Certo. Obrigada pela retrospectiva aí. Você falou, agora eu me lembrei sobre a questão do dom, né, e da vocação. Estou Isso, vendo aqui a isso, Ivanice falar sobre outra igreja que tem o projeto PEP, isso. e até tinha pensado nisso mesmo, porque realmente não significa que todos vão ter esse dom, né? Esse chamado específico. Também não significa que todas as igrejas precisam ser como a gente aqui, a PIB de Curitiba, que tem ali todas as áreas, né? Com pessoas com deficiência, ou áreas majoritárias. Mas se cada igreja pensar em grupos minoritários, né? Cada igreja buscar se tem pessoas ali com dons nessa área, porque o acolhimento ele é algo que está atrelado ao amor, né? A gente receber as pessoas. E isso daí a Bíblia fala que o maior de todos os dons é o amor, né? Então, a gente receber, saber receber, às vezes a gente não é especialista na área, a gente não conhece, e assim, a maioria são igrejas pequenas, não vão ter especialistas. Então, ministério para pessoas com deficiência, ou a gente pensar na inclusão na igreja, porque a mensagem inclusiva é para todos nós, né? Uma igreja um dia me incluiu, uma igreja um dia te incluiu, né, com a minha diferença. Então, a gente não precisa ser especialista, a gente não precisa ter um ministério específico. É saber incluir, saber amar, saber respeitar essa diferença, né? Então, realmente, essa questão de dom, essa questão de diversidade, ela é realmente válida. Mas muito obrigada, Uli, pelo seu convite, né? Hoje eu não deixei você falar muito, eu fiquei olhando um pouco as suas lives e o Uli fala muito, né? Vocês que conhecem ele, o Uli fala. Mas eu falo mais, eu acho, que eu ganhei de Muito você. bem. E Dani, olha só, para você ver que eu penso que foi tão boa a live que até o pastor Doriran disse que a live foi muito boa, a iniciativa é muito boa, e eu fico muito feliz. Nossa, o chefe falando que foi bom, Já eu fico pensou? feliz também. Inclusive, a gente manda um abraço lá para Tomé Açu, que é a terra dele, aqui do Pará. Então, Olha aqui, pastor, Uli, a gente está com olha, o presidente isso. da Convenção Batista Paranaense aqui, Então, olhando a você está nossa vendo? live. Olha Pastor aí, que bênção. Ilquias. Poxa, muito obrigado pela sua presença. Eu não sei se tem problema, eu estou salvando em todas as lives, postando no meu canal. Algum problema, Dani? Pode salvar. Tá bom, obrigado. Eu que Se o povo... agradeço vocês aí do Pará, né? Pelo carinho, pela receptividade. Ontem tive uma reunião com a Jéssica, foi bem legal. Que Muito legal, obrigada. que legal, tá bom. Aí, quem sabe se o povo pedir de novo, eu entro em contato com você. Vamos ver se vai dar, se é possível. Obrigado. Fico Tá? disponível, tá? Obrigada, Tá bom. Uli. Eu que Deus agradeço. Tchau, abençoe. boa noite. Deus abençoe sua vida, seu ministério, do pastor do Irã, da PIB de Curitiba. Então, abençoe a vida da sua família, de todos nós. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Verdade, Ivanice. O Licélio é especial também. Um amigo Glória a Deus. querido, viu? Glória a Deus. Tchau. Tchau.